Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo vamos reagir a um programa da TNT Esportes, debatendo Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Fortaleza, Corinthians e Vasco. Quem está numa situação, podemos dizer, pior, mais preocupante, visando aí o Campeonato Brasileiro, a famosa crise, e também tem um corte aqui do programa Troca de Passes, já falando um pouco sobre o confronto contra o Palmeiras no domingo às 4 horas e também a contratação, ou a possível contratação de Fernando Diniz. Então chega aí que tá show de bola, mas antes, aquela força. Se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá na tela. Podemos? Lá vem provocação. Não vem provocação nenhuma. Certeza que vem. Qual time dá mais sinais de preocupação para a temporada? Aí temos ali, ó, crise braba, sinal de alerta ligado, calma vida, tá de boa. Calma vida, tá de boa. Fechou? Absurdo. Fechou? Absurdo. E aí A colocamos sequência aqui, não fala ó, não, irmão. Atlético, Foi bastante Grêmio, Fortaleza, Santos, Vasco e Corinthians. Deixa a sua opinião aí, os times família. escolhidos pela produção. Ah, mas o meu time também tá em crise, a produção não colocou? Aí reclama com a A produção. produção está falando que o seu time não está em crise. É, mas de repente o Corinthians Esporte. não tá em crise, o nosso Timóteo não tá em crise. Forte a lanterna, não está em crise. A produção garante que Pepa vai resolver. É, aí é com a produção. Vai ser o próximo, ser mandado embora. Ricardo Martins, o galão da Márcia. Crise braba, sinal de alerta ligado ou calma, a vida tá de boa. O Atlético Mineiro a gente sempre... Pô, toda temporada, né? Que expectativa, muito um time interessante. Calma, a gasta vida tá de dinheiro. boa aí. Vai ter que colocar um lá, acho, né? Mas sinalzão tá ligado. De alerta. Bem ligado pro Galo. Perdeu pro Santos, né? Perdeu pro Santos 2-0. Pra você ver como que tá o Bem negócio, ligado. né? Acho que tá ligado. faltando profundidade de elenco, né? O Atlético tá sofrendo com lesões e tendo que colocar garoto para jogar, e o Cuca falando sobre investimentos e tal, depois voltando atrás. O Atlético tem um centroavante de reserva muito bom, tá? João Marcelo. Esse menino é muito acima da média. Né? Aí vamos lá. Agora, tá claro que o Atlético vai precisar reforçar o elenco no meio do ano. Eu não sei se talvez a gente pode colocar no tá de boa, porque vários aí estão precisando de reforço. A gente acabou de falar do Vasco. Né? Era o assunto anterior aqui do De Plata. Também com necessidade de contratar reforços. Mas hoje o Vasco não tem o caixa que o Atlético tem. Verdade que o Atlético tem ainda uma dívida muito alta, tem todas as questões que a gente sabe dessa SAF problemática, para dizer o mínimo do Atlético. Mas ele tem investidores. E tem bons jogadores. Né, que podem fazer um aporte aí, contratações, enfim. E tem bons jogadores, né? Ele parte de um patamar técnico diferente do Vasco. Eu colocaria ali no... Tá de boa, assim, tá de boa, mas nem tanto, né? Mas eu colocaria. Tá de boa? Calma. Porque você vai colocar quem ali? Não sei. Eu acho que é curioso ver. Não, tem que colocar, é obrigatório. Não, eu acho que um desses dá pra colocar. É porque assim, pô, tem um desses dá pra colocar. Eu acho que tem um que dá. Não é o Galo. Não, é o Galo? Você não coloca no calma, Não vida seria o tá de Galo. boa? Cara, o Galo, é curioso ver que É porque o o momento negócio ruim é- do Galo é quando o Hulk não tá tão bem, né? Então, mas- Olha que o Hulk não tá mal, mas o Hulk não está no seu melhor momento. E aí o Galo não é não incrível. tá Só pra fazendo. deixar claro aqui, um negócio é preocupação no sentido de, pô, ter uma tragédia do time cair, do time brigar contra o rebaixamento, e outra é a questão de você, aquilo que você tem como expectativa. Não é porque o Galo não será o campeão que é um motivo de Mas acho que preocupação. mesmo assim tem que estar com o sinal de alerta. Não, mas ligado. aí vai com vocês. Você vai pra onde? Eu iria no sinal de alerta. Então eu iria ganhou. no sinal de alerta. Sinal de alerta. Então, Principalmente quando você tem o Cuca que pode te abandonar a qualquer momento. Isso é um ponto importante Já começou mesmo. a falar de reforço, ele voltou atrás, etc. É um cara que, de verdade, na hora que o calo aperta, a chance dele ir embora e te deixar na mão aconteceu algumas vezes. e o Grêmio, Wallace? Eu acho que é um dos que dá pra falar de crise braba aqui, irmão. É que acabou de chegar o Mano, né? O Mano acabou de chegar, mas o Grêmio, desde o início do ano, eu falei aqui no de Polaco, o Grêmio escapou de um vexame contra o São Raimundo de Roraima, na primeira fase da Copa do Brasil, escapou de um vexame contra o Atlético na Copa do Brasil, escapou de um vexame de tomar uma goleada do Inter no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho em casa, ficou baratinho o jogo da ida, e tomou o vexame do Mirassol. No último jogo, tomou o vexame do Mirassol. E aí, agora, perdeu pro CSA. Eu acho que se a gente colocou o Galo no sinal de alerta, eu coloco o Grêmio no crise brava. Assim, o Grêmio está em crise, uma crise que traz o Mano pra tentar resolver, mas no momento está em crise. Você compra o Wallace ou não? É crise. É? Crise é braba mesmo. É braba. Técnica também. né? Domingo nós vamos ter um encontro de 2 times na crise. Nossa, que jogo. Já puxa o Santos pra esse aí Pode também? puxar. Com certeza. Pode puxar. Mais que o Grêmio? Mais que o Grêmio. Mais que o Grêmio. A crise Não do sei se Santos- mais que o Grêmio também, não. Acho que o Grêmio é crise brava, o Santos é crise brabíssima. Eu não sei, porque eu acho. no Santos ainda tem esperança de um cara lá, entendeu? Não, mas o Grêmio também tem jogador pra não estar nessa situação. Pô, mas eu vou Mas falar um tem negócio, um Santos que é eu diferente. acho que o Grêmio, em termos técnicos, assim, de time mesmo, pô, você olha o time do Grêmio e fala assim, cara, como é que No tá 11 contra jogando? 11, o Grêmio é melhor que o Santos. O time é melhor que Tirando o o Santos. Neymar, né? O time é melhor, o treinador é bem mais experiente, o Santos está fazendo uma aposta. E o Mano Menezes a gente sabe que tem um Pra histórico ir. recente até de Ainda pegar mais pra isso times aí. em situação delicada e O resgatar. Fluminense que eu diga. Eu acho que não são os mesmos
mesmos patamares de crise, não. Dito isso, 1-0 é 0-1 domingo. Tudo que vocês falaram aí é 0-1 domingo. 0-1. Fechou? Gol de quem? David Washington, vai entrar e vai fazer? Gol de ruim que dói. Nossa, Aí tu foi pro lúdico. provável. Aí tu foi pro lúdico, é isso aí. Você tá indo bem até agora. Tá indo bem até agora. Era o meu sonho. Ó, outro time, cara, esse aí tá me decepcionando legal, tá? Porque eu gosto sempre da manutenção do técnico, né? Eu gosto, desde que tenha resultado. Mas então, mas não tá dando, né? Fortaleza tá Posso estranho, falar com cara. você? Mas tem muito jogador mediano no Fortaleza. Mas esse posso ano. falar uma coisa pra você? Não, mas esse ano tá pior. Esse ano está pior. Mas posso falar uma Jogador coisa em pra reta você? final de carreira. E vou falar mais uma coisa pra você. Calma, tá de boa. É? Não compro. O time vai classificar na Libertadores para as oitavas, vai classificar, vai fazer um campeonato brasileiro de 10º para cima. Não, Tá mas de aí eu boa, acho que é a tá de perspectiva que a gente tem Então, pra frente. que vai melhorar. Porque dentro dessa perspectiva eu poderia falar que o Grêmio também vai melhorar com uma... Então coloca lá. No se você momento acha. é sinal de alerta ligado. Não, eu acho que o não, Fortaleza... pra mim, calma, Cara, tá o de Fortaleza não teve nenhum momento do ano que o Fortaleza jogou bem. Calma, vida! Bem. Tá de boa. Não, mas aí a análise Eu tô com o Alex. é futurologia, não análise. Eu tô com o Alex. É Acho que é o sinal de alerta mais até do que o Atlético, mais ligado que o do Atlético, muito na linha do que a gente fez de comparação entre Grêmio e Santos. Porque o material que tem lá à disposição é pior. É pior que o do com Atlético, certeza. por exemplo. Eu vou com o Alex. Eu já falei isso em outros momentos, assim, é que o Vojvoda é brabaço. E se não fosse o que ele já construiu nos outros anos, se o Vojvoda tivesse chegado em janeiro, ele já teria sido demitido. Nenhuma dúvida. Só que ele já teve situações até piores que essa. Terminou 2021 ou 2022 como lanterna. O último colocado, Verdade. depois foi pra Liberta. Então, assim, isso é uma questão. Tem que colocar isso em perspectiva. Eu confio no Vojvoda, acho que é o cara que vai dar a vida, volta. tá de boa. Porém, é o elenco com questões físicas mais relevantes, jogador em final de carreira que não tá entregando. Enfim, mas eu vou de sinal de alerta. O Jorge comprou, né? Comprei. Então, sinal de alerta ligado. Compraram errado os O dois. Vascão, ô, Jorgito. Sinal de alerta ligado. Não sei se é Vascão. uma crise do nível do Grêmio e do Santos. Né? O time Não, até não é, conseguiu não acho. algum início de brasileiro interessante, com o mando de campo São Januário, né? A vitória na estreia virada contra o Santos, o clássico contra o Flamengo, quando o Vasco teve um bom comportamento. Mas é um sinal de alerta ligado porque tecnicamente o time tem muitas lacunas e taticamente o time não tem nada deixado pelo trabalho do seu treinador, né? Por que você não fala o nome dele? Do seu Facarilli. Ah, muito Facarilli. Trabalho ruim, decepcionante. Acho que não dava para transformar o Vasco num Real Madrid. Eu jamais esperei isso, jamais cobraria isso do Carille. Entendo que existem limitações, mas o trabalho ficou bem abaixo daquilo que podia entregar. Até mesmo do básico, né? Que o Carille, que as pessoas defendem que o Carille ainda entrega, né? Da solidez defensiva, não tem nada. Então é sinal de alerta. Deixar pro Bolas. O Bolas. Você colocaria pra Bolas, boa? crise. É. Crise braba, não tem treinador, o time não joga bola. Não, é crise. É que eu o acho- braba talvez seja um pouquinho pesado, mas não Produção, tem isso. bota ali no meiozinho ali. Botar na meiuquinha aqui. Na meioquinha. Acho que até o Aí, Jorge né, compra botar na esse meiuca é meiozinho. complicado. Não compra? Pode ir. Não, você compraria no meiozinho? Pode ser. Pode ser no meiozinho? Ali, no quadro ali, né? Do nosso side do muro. Não, mas de verdade. Não é igual o Grêmio e Santos, mas também não é igual o Galo e Fortaleza. Tá, não, beleza. A produção deixou? vai entender. Produção deixou. Tá, Deixa é aí, o último, ó. né? Vai deixar? Vai deixar, produção? Pô, virou a bandalha mesmo agora. É o último, Jorge. É saideira. Aí virou Tem que ser pra saideira. TNT, tem que ser pra TNT. Aí virou, aí vazio. Aí lá. Nunca deixaram. Cansamos de pedir. Na hora de ir Não embora. pode. Tem que escolher outro, tem que escolher outro. Tem bar que É você igual consegue quando sair você- dele, tem bar que você não consegue. É igual você tá no Conseguiu. relacionamento. Jorge, Hã? podia deixar, mas você foi convincente na hora. Não, olha só, presta atenção. Um lado assim pro Vasco. Presta É atenção. isso, critério é ter critério. É igual quando o relacionamento já tá ruim, você já tá há muito tempo com a mesma pessoa. Você aí, pô, já. Aí na hora de terminar você fala assim, pô, mano, mas tinha umas coisas boas e tal, não sei o que, aí você acaba não terminando. É isso, vai mais ou menos isso aí que tá acontecendo. Agora, a produção pipocou pro Jorge Igor, hein? Pipocou pro Eu Jorge só Igor. apresentei argumentos. Você tem uma convicção, você vai com ela até o final. E a Pipocou, hein? produção Se sou eu sensata... que falou isso, é vem aqui um cala a boca, seu lixo pipocou, humano. Não, nada disso. É A isso que produção vem. sensata pipocou como pro Jorge Igor, hein? levou em consideração argumentos. Chamou a produção de bunda lelê e a produção largou. Então vai, crise braba. Então, Cris. Não, agora vamos então. Calma, vida, tá de boa, igual a produção. É, meu amigo, já o foi. o Corinthians, já- então, Corinthians, fecha, calma. Já foi mais forte, hein, Nico? É isso, Vidor? Calma, vida, tá de boa. Diante desses aqui, Boa, sim. Tá de boa. Diante desses aqui, sim. Mas o momento não é bom, não. O momento não é bom, né? Não é bom. Nenhum Assim, zagueiro do ano vai bem. Mas chegou agora a O Dorival. principal articulador do time tá fora, tá machucado. É, cara, não sei se é tão de boa também. cheguei não. no Os jogo outros, do em relação aos Corinthians outros aí, ele boa. Não, mas a tem que comparação botar com um, o né? Fortaleza Por aí, um Galo, puxa eu colocaria saco o aqui do Fortaleza ali. Corinthians, cara. Eu tenho Talvez até dúvidas, junto com eu o tenho Corinthians. dúvidas com o Galo. Tem dúvidas, mas enfim, não tá longe de ser um absurdo. vai. Fechamos, então? Uma notícia nova no GE. Show de bola, família. Só pra trocar o programa aí da TNT Sports, né? Discordo plenamente ali do Corinthians, cara. Plenamente. Sei que acabaram de contratar um treinador, mas como muito bem o Jorge Igor disse ali, não tem um zagueiro jogando bem. É um time também lento, que falta algumas peças. Muitos jogadores não estão jogando bem. Então, assim, acreditar muito no trabalho do Dorival pra falar que tá de boa nesse momento. Vai estar um ponto do Corinthians, né? No Campeonato Brasileiro, não é isso? Vou conferir aqui. Em relação ali à dúvida de crise e crise braba, ou tá mais tranquilo ali no meio, né, da dinâmica deles,
poxa, eu posso até concordar, cara, porque eu acho que o Vasco não tá... O Vasco tá até na frente do Corinthians, gols, eu acho. Eu acho que o Vasco não tá na mesma situação do Grêmio e do Santos, cara. Eu até entendo, né? O Vasco tá cinco jogos sem ganhar e bem provável de não ganhar esse também. Tô torcendo muito pro Vasco pelo menos conseguir pontuar, empatar contra o Palmeiras, mas eu acho que o Vasco tem como mais desse time, e aí eu espero que o Diniz possa ser esse treinador. E a gente tem o fator casa, né? Que o Vasco consegue mandar bem ali, consegue pontuar, por exemplo, né? Deixou pontos escapar. Deixou pontos, perdeu para o RB Bragantino. O Grêmio é um time que eu não, né, tá bem difícil também de entender ali como é que vai ser o Grêmio com o Mano Menezes. São jogadores que têm bons valores lá, mas jogadores que não estão performando. E aí você compara o Vasco com o Galo, o Vasco com o Fortaleza. Cara, o Fortaleza é isso. O Fortaleza tem comparação. No papel, eu não acho o Fortaleza melhor que o Vasco. Só que é isso que o amigo falou ali. O Vojvoda faz um excelente trabalho há alguns anos, né? Já teve momentos como esse. Fortaleza terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento, não me recordo se era o último colocado, e bateu na Libertadores, na pré-Libertadores. Então, assim, pode acontecer esse ano, porque o Fortaleza tem um domínio lá do grupo, né, o Fortaleza e tudo mais. Então, não vou discordar ali onde colocaram o Vasco, apesar de não achar que o momento do Vasco não é o mesmo, do Grêmio e também do Santos. E o Galo, é isso, né? O Galo eu acho que tem mais recurso, tem mais jogadores, e na próxima janela, de repente, tem mais, né, recurso financeiro para melhorar o time, e aí o Vasco deve encontrar alguma dificuldade nesse sentido. Mas eu quero saber muito a sua opinião. Vamos acompanhar aqui agora o programa Troca de Passes. Tá na tela. Vasco e Fernando Diniz mantêm conversas e otimismo por acerto. Vasco e Fernando Diniz mantêm conversas e otimismo por acerto, tá? Tá indo em negociação, demorando um pouquinho para esse acerto acontecer também, né? Muita gente imaginava uma negociação mais rápida, né? Porque o que se sabia é que o Pedrinho dos dois, né? Gosta do trabalho do Fernando Diniz há muito tempo, e o Fernando Diniz, até por isso, até pela relação dele com o clube, com o Pedrinho, talvez estivesse muito disposto a pegar esse trabalho. Agora, não tem sido tão rápido, né? As conversas estão acontecendo. Eu tenho a sensação que o Vasco quer dar mais tempo pro Felipe, maestro, para ver como ele se sai, ou até para talvez esperar a parada no meio do ano, para o Diniz poder treinar por mais tempo. Eu estava pensando sobre isso hoje. Até a parada do meio do ano, são mais 6 jogos de Campeonato Brasileiro, 3 jogos da segunda metade da fase de grupos da Sul-Americana, mais um jogo de Copa do Brasil. Tem 10 jogos a disputar. E assim, qual é o projeto para o Felipe? É ser um diretor, um cargo acima do futuro treinador? Ou eventualmente é testá-lo para efetivar como treinador? Porque se for para ele ser um diretor, eu continuo sendo muito crítico a essa utilização dele como treinador interino. Porque são 10 jogos em que você pode desgastá-lo muito, a ponto de até a posição dele como uma figura hierarquicamente superior ao próximo treinador ficar fragilizada. Porque o chefe da comissão técnica é alguém que esteve à beira do campo e, eventualmente, não conseguiu ter resultados e se fragilizou muito. Eu acho um movimento que não é confortável, né? E até arriscado. Em tese, o ideal é que o chefe da comissão técnica não assuma o campo, até num clube que tem 2 profissionais que são auxiliares permanentes e que poderiam estar fazendo esse trabalho. Tem diferença entre você ser o diretor, um coordenador técnico ali, depende a denominação do organograma, e você ser, de repente, um auxiliar técnico da casa, igual o Marcão. Isso. Né, igual esse tipo de perfil. O César Sampaio, a princípio, chegou para ser no Santos, né, mas o Marcão acho que exemplifica bastante. Porque daí o cara vai estar ali realmente no campo. Esse diretor, ele fica no campo também, mas normalmente esse diretor, ele nem farda como roupa de treino para ficar ali. Então, aí ele muda um pouquinho. Eu acredito no Pedrinho, pode até ser que ali na frente, mas eu acho que o Pedrinho, se fosse ver do jeito que eles se montaram e daquilo que eu vi como concepção, dele querer ter como um escudeiro ali da parte esportiva mesmo, o Felipe, não nesse sentido de colocar, porque se vê uma brecha de colocar ele, vai chegar num ponto, de repente, ele tem que mandar embora esse amigo, não pela amizade, mas esse cara que é um escudeiro dele, porque o Pedrinho, ele não pode estar no campo o tempo todo Se a coisa vai até o meio do ano, são 10 jogos. 10 jogos do futebol brasileiro é uma enormidade. Eu até vejo... Para um Vasco que já não está conseguindo os resultados, acredito que ele esteja atrás mesmo de treinador. E ali o Felipe vai seguir só por causa dele não encontrar, é o que eu penso. Boa. Só para não deixar passar, porque falo isso sempre que isso acontece. Não acho que o futebol brasileiro precisa lidar melhor com essa questão da venda de mando de campo. Especialmente num campeonato de pontos corridos, o pilar básico do equilíbrio de uma competição em pontos corridos é cada time faz 19 jogos no seu estádio, 19 jogos fora contra os rivais. Você cria um desequilíbrio técnico. Agravado pelo fato de que, naturalmente, quem compra esses mandos, em geral, compra jogos em que o visitante são
equipes de apelo nacional, de massa, com grande torcida em vários lugares do Brasil. Você acaba, entre aspas, beneficiando quase sempre os mesmos clubes. Você vai ver ao longo do tempo muito mais mandos de campo comprados de outras equipes de jogos contra times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, que têm um apelo capazes de dar um retorno em termos de lucro, bilheteria, para quem compra esses mandos de campo. É uma quebra do princípio básico de equilíbrio da competição, todo mundo vai ao estádio daquele adversário e esse adversário visita todos os outros estádios, dando o mínimo de condições iguais a todos na disputa. Por mais que tenha uma lógica comercial nisso tudo, na lógica esportiva... A lógica comercial não pode deturpar o equilíbrio da competição. Não, e a lógica esportiva eu acho que ela deveria falar mais alto, até porque o Vasco é muito mais forte em casa e precisa de mais desses pontos. Precisa jogar com o Vasco no São Januário, ou eventualmente se ele levar esse jogo para o Maracanã. Muito diferente, muito melhor. Show de bola, família. Finalizando aqui o nosso vídeo, né? Assim, eu concordo com esse posicionamento e com essa fala do Mansur em relação ao Felipe. Né? É complicado mesmo, né? Você comandar ali, ser o treinador e também o diretor. Mas eu entendo que isso é uma decisão ali rápida, né? Me parece que o Vasco quer acertar o mais rápido possível, então isso não vai permanecer por muito tempo. Agora, se isso fosse, né, até, por exemplo, vamos ficar com o Felipe até o Mundial, eu acho realmente, tenho o mesmo pensamento que não fica legal, não. Por isso que o Vasco tem que acertar o mais rápido possível com um novo treinador para comandar o time e ter, né, esse período aí que vai ser do Mundial para organizar a casa, para implementar as suas ideias. Em relação ao mando de campo, concordo plenamente. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece com o Vasco. Outros clubes que estão mais organizados, né, às vezes, sim, vendem ali o mando de campo, mas o Vasco não está nessa condição técnica, pensando no campeonato, de fazer isso. É claro que é uma decisão financeira. Então, vendeu o mando contra o Palmeiras e vendeu contra o Botafogo. Isso não deveria acontecer. Porque é isso, o Vasco realmente dentro de casa e a gente tem mais chances de pontuar. E, infelizmente, isso acabou acontecendo. O Pedrinho explicou tudo mais, que vai ser um valor importante. Acho que é 2 milhões, podendo aumentar em 500 mil, se eu não me engano, se passar de 50 mil, né, o público. Mas, claro que é bem preocupante. E aí, realmente, é aquilo que eu comentei com vocês. Né? O Vasco já está 5 jogos sem ganhar, podendo chegar ao 6º. Porque isso é muito provável de acontecer. Até se você pensar numa questão física da coisa, tá? O Vasco vem numa pegada, vários jogos, não está conseguindo poupar, não poupou contra o Cruzeiro, não poupou contra o Operário, e o Abel Ferreira, né, como tem mais elenco, está conseguindo fazer poupar ali alguns jogadores. Por exemplo, 4 jogadores foram titulares nas partidas contra Ceará e Bahia. 4. O Vasco não, vem nessa pegada. E aí vai encarar um time melhor fisicamente, com mais qualidade e campo neutro, né? De fato, isso é bem preocupante. Mas quero saber a sua opinião. Se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like. Tamo junto. Fui!